comigo a sua Bíblia no profeta Miqueias. Profeta Miqueias, para quem não está muito acostumado com esse profeta, se você abrir em Daniel, você vai um pouquinho para frente, você vai achar Jonas, vai achar Amós, Obadias. Na sequência, você vai achar o profeta Miqueias. Eu fiz essa leitura ontem com os irmãos, com o irmão, aí um deles aí, ei pastor, agora pegou pesado, Miqueias. Será que tem esse livro na Bíblia mesmo? Tem sim. Miqueias capítulo 6, eu vou ler com vocês alguns versículos, o versículo 6, 7 e 8. Amém? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, temos lido a tua palavra. Espírito Santo, te pedimos que nos guie na reflexão destes 3 versos. Ajuda-nos, ó Deus, e nos aviva a alma, e desperta o nosso intelecto, Senhor, para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegando já a dezembro, não é? Parece que o ano fez isso. Lá em 31 de dezembro de 2022, nós estávamos ali nos preparando para a virada, para receber um novo ano. Muitos de nós fazendo planos para este ano que está já terminando. E me parece que muito daquilo que escrevemos ou que listamos para nós mentalmente ou no papel, nem tudo nós conseguimos executar, sim ou não? Por exemplo, fazer um regime. Vale só para o dia 1º do ano. Porque no primeiro dia do ano tem as sobras da virada, aí você torna a comer demasiadamente, e aí você vai indo. Talvez fazer um curso, talvez fazer uma viagem, quem sabe fazer uma melhoria na área profissional, completar os estudos ou fazer uma faculdade, enfim, muitos planos. E chegamos ao final de mais um ano. Para mim, está sendo o final do meu 51º ano. Então, você já sabe qual é a minha idade. Mês que vem, se tudo der certo, completamos mais um ano. E aí, às vezes, bate na nossa mente uma pergunta: do que valeu a pena? Corri, fiz, trabalhei, e tanto cristão quanto ímpio, às vezes ele se pergunta, qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito da vida? Trabalhamos, labutamos, ganhamos dinheiro, perdemos dinheiro, fazemos aplicações, gastamos. Os nossos filhos muitas vezes crescem debaixo dos nossos narizes, e nós não percebemos que eles estão crescendo. A vida vai rolando, e ano após ano vai acontecendo exatamente, parece tudo igual. Qual o propósito da vida? E aqui nós encontramos que a resposta bíblica, ela é única, ela é uma só. Não há outra resposta para a Bíblia. Na Bíblia, para isso. Não há outra resposta da Bíblia. E a resposta bíblica é que nós fomos feitos
para o louvor da glória de Deus. Se não, vamos voltar lá para Gênesis. A primeira pergunta que eu faço para você é se Deus tinha necessidade de criar o universo, criar a terra e criar o homem. Será que Deus tinha alguma falta nele para fazer todas essas coisas? Mas as Escrituras dizem que Ele fez isso pela sua própria vontade, o seu próprio querer, de poder dividir com Ele algum ser que pudesse estar com Ele em íntima colaboração, em íntima comunhão. E aqui nós extraímos que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E esse é exatamente o propósito da vida. Não há outro propósito. E daqui nós podemos extrair o conceito de pecado. Porque o conceito de pecado não é porque nós pensamos que o pecado se resume no homicídio, no adultério, na fraude, na mentira, no divórcio. Não. Isso são atos pecaminosos, oriundos de um pecado maior, que os católicos chamam de pecado original. E esse pecado, ele se chama um só: soberba. A mesma soberba que esteve presente em um anjo, que tinha glória e poder diante de Deus, mas quando achou nele a soberba, ele rompeu com Deus, ele rompeu da sua glória. Assim também o homem, quando deu ouvido, a humanidade deu ouvido à sagacidade da serpente, que é o diabo, que incutiu na mente da humanidade a seguinte proposta: você pode viver a sua vida como você bem quiser, como se fosse o próprio Deus. E aqui é a essência do pecado, porque se nós fomos feitos para o louvor e para a glória de Deus, viver fora desse contexto, viver para si mesmo, é errar o alvo. Como diz os teólogos, errar o alvo. E errar o alvo é viver qualquer outra vida que não seja para o louvor e para a glória de Deus. Cada um de nós, em Cristo Jesus, pelo Evangelho da cruz, pelas boas novas, esse Evangelho trazido direto do trono de Deus, que vem para buscar o homem, novamente para a comunhão com Deus, para que ele possa novamente entrar nos projetos e planos de Deus, para que possa cumprir esse propósito. E você pode imaginar, tá, mas eu vou viver para a glória de Deus, e como fica isso tudo? E como diz o pessoal, que vantagem a Maria leva? Mas à medida que Adão, lá no Éden, ele obedecia a Deus, cuidava do jardim, cuidava de sua esposa Eva, ao mesmo tempo que ele usufruía de todo aquele cenário, por assim dizer, ele podia também desfrutar da presença de Deus todos os dias. Não havia nada que fosse bloqueio ou obstáculo entre Adão e Deus. O seu espírito tinha comunhão íntima com o Espírito de Deus. E aí está a bênção, porque pela virada do dia, o Senhor estava ali e deixava porções da sua bondade, porções das suas bênçãos sobre aquele casal. Romper com isso significa viver ao seu próprio bem-querer
e tentando suprir a presença de Deus com outras coisas. E isso começa a trazer problemas sérios. Os filósofos se incumbiram disso. Qual é o propósito da vida? Será que é, como diz aí fora, nascer, crescer, casar, criar filhos e morrer? Será que a vida se resume a isso? E nós cristãos, o que se resume a nossa vida? Em que se resume a nossa vida? A nossa vida, ela é para ser vivida agora, na pessoa de Jesus Cristo como modelo, para o louvor da sua glória. E à medida que andamos com Cristo, Ele também se comunica conosco, com a sua comunhão e com as suas bênçãos, que não são somente bênçãos existenciais, aquelas mantenedoras, que permite que eu possa ter uma camisa, que possa ter um bom sapato, que possa ter uma boa roupa, que possa ter acesso a uma alimentação adequada, que possa ter acesso a um automóvel, possa ter aí algum dinheiro para passear, para usufruir da vida. Não. São bênçãos, como diz Efésios, bênçãos espirituais, que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu. E essa bênção chama-se a presença de Deus. A presença de Deus. E Miqueias, ele é esse profeta, e ele faz algumas perguntas muito sérias, partindo do seu contexto de religião, porque você sabe que os israelitas tinham, a eles foram dados os 10 mandamentos, toda a lei, e tudo aquilo que está escrito no Pentateuco sobre a oferta de animais, de bodes, de cordeiros, sacrifícios, ofertas. E quando não tinha cordeiro, podia ser usado um pombinho ou uma rolinha. E se a família fosse muito pobre, uma oferta com cereal. Mas enfim, ele parte desse contexto e pergunta assim: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Como que eu vou me apresentar ao Senhor? Esse Deus tão tremendo, que quando nós dizemos que Deus é grande, esse adjetivo grande, fica muito aquém para realmente qualificar essa grandeza, que vai além do nosso entendimento. Esse Deus tão sábio, que sabe todas as coisas, que mesmo nós dizemos que Ele é um Deus onisciente, nós não temos ideia do que isso significa. Um Deus onipresente que está contigo no banheiro, no seu banho, está com você no trabalho, está você na sua hora quieta, está com você no seu leito de dormir, está caminhando com você, que conhece as tuas palavras antes mesmo que você as pronuncie. E o profeta diz aqui: Deus excelso, com quem me apresentarei a Ele? E aí ele propõe algumas coisas. Será que eu virei a Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ou seja, será que eu vou vir a Ele baseado na religiosidade de onde eu nasci? No contexto de religião em que eu estou inserido? Porque Miqueias, ele faz parte de uma época em que Israel já havia passado por muitos problemas por causa da idolatria. Assim que Josué e toda aquela geração morreu, vieram outras gerações que não tinham o mesmo cuidado com os mandamentos do Senhor, com a lei do Senhor. E
começaram a incutir, a trazer para o seu culto coisas estranhas, cultuando imagens, trazendo deuses estranhos. É como que o povo de Deus falasse assim: olha, tá certo, tem a lei aqui, mas eu quero adorar os deuses dos outros povos. Eu quero incluir aqui outras coisas, outras maneiras, outras formas. E ele fala assim: será que eu vou vir a ti baseado nessa religiosidade? E ele fala no versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares desses carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Gente, 10.000 ribeiros de azeite é muito dinheiro. Você faz a conta, 900 ml daquele azeite galo a R$38, são só 900 ml. 10.000 ribeiros de azeite, gente, é azeite para muita geração de português para fazer bacalhau. E azeite bom, tá? Azeite finíssimo, das oliveiras de Israel. Darei, aí ele traz aqui, darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou seja, agora ele começa a dizer, se não é a minha religião, que é baseada em holocaustos e ofertas, em azeite, será que então eu vou vir a Deus baseado na religião comum do mundo? Israel estava cercado de povos idólatras. E uma característica muito comum daqueles tempos é que as crianças eram oferecidas, crianças pequenas eram oferecidas em sacrifício aos deuses do seu tempo. E ele pergunta, será que é isso que eu vou ter que fazer? Será que é com isso que eu vou me apresentar a Deus? Baseado na religião dos povos pagãos, que oferecem o seu primogênito pela transgressão, pelo pecado da minha alma. E aí ele dá a resposta. Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus é bom. O que você acha? O salmista diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor vos seguirão todos os dias da sua vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade do Senhor é aquele atributo que, vamos falar aqui de uma forma mais, uma linguagem mais nossa. Nós somos pais e mães aqui, uma grande maioria. Sim? E quando nós vemos nossos filhos crescendo, e a gente vê que o tênis dele já está bem apertadinho, que esses meninos crescem para valer, e não há tênis que chegue, a gente pensa, olha, eu preciso ir lá e comprar um calçado novo, porque o pezinho dele já está ficando meio apertado nesse negócio aqui. Ou... eu não sei que essas crianças de hoje, mas antigamente a gente jogava bola com qualquer coisa, até com pedra. Aí o tênis ficava um bagaço. E aí a nossa mãe e nosso pai compraram um outro para a gente. Mas a gente não precisava, você precisava, quando criança, você pedia para o seu pai, pai, me dá um novo tênis novo, porque esse aqui está apertado. Eu nunca pedi. A minha mãe olhava e sabia qual era a minha necessidade, ia lá e comprava. E era um alívio. O nosso Deus é exatamente esse, porque Ele enxerga a nossa necessidade, e mesmo antes que às vezes a gente peça a Ele a respeito da nossa necessidade, Ele já proveu. Dá um pouquinho para a gente entender o que é a bondade de Deus. E a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é boa, porque a fonte também é boa.
E ele fala assim: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E a pergunta dessa noite: o que é que Deus pede para você? O que é que o Senhor pede de você? Não para você, mas de você. E a resposta vem em 3 atos. Primeiro, que pratiques a justiça. Segundo, que ames a misericórdia. E terceiro, que andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça. A palavra de Deus também fala que a nossa justiça é como trapo de... Quem lê a Bíblia aí? Imundície, que não serve para nada. A nossa justiça é falha? É muito falha. Tanto dentro de casa como fora de casa. Alguém me relatou aí que era uma conversa de família. 2 irmãos, o menino e a menina. Quem aprontava é o menino, mas quem apanhava eram os 2. Hoje são moços, já são adultos. E a gente dando risada à mesa, né? É assim mesmo. Quando a nossa mãe e nosso pai vinha para resolver completo. E quem tivesse junto participava da sova. Sim ou não? A minha mãe era perita. Se a minha mãe fosse para Olimpíadas, em arremesso de chinelo a longa distância, ela ganhava ouro. Eu podia me esconder. Aquele chinelo não era um chinelo, era um bumerangue. Me acertava lá atrás, tum. E o triste é que eu tinha que pegar o chinelo e levar na mão dela. E podia correr, que o chinelo ia bater de novo. Algumas vezes fomos corrigidos com justiça. Outras com injustiça. Mas seja como for, a justiça de Deus, ela é perfeita. Porque ela não é baseada na nossa pecaminosidade, mas ele é baseado na sua perfeição. Então, como é que eu vou praticar a justiça? Por que Deus me pede praticar a justiça? Quando nós entramos nesse campo de justiça, nós vamos ver no âmago da soteriologia, ou seja, da salvação, que no âmbito do pecado, eu devia sofrer a punição pelo meu pecado. As Escrituras dizem assim que mesmo que o meu pecado não tivesse sido da mesma maneira, no mesmo ápice do pecado de Adão, eu herdei esse pecado. E a ira de Deus devia ser descarregada sobre mim e sobre você. Mas a sua justiça, Ele fez com que Ele enviasse o seu Filho, Jesus Cristo. E vendo que nós não podíamos pagar pela ofensa que o fizemos, Ele cumpriu a sua justiça no seu Filho. A ira caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos justificou em Jesus Cristo. De tal forma que agora, quando Ele olha para mim e para você, Ele já nos vê mais sobre o foco do nosso pecado. Mas antes, Ele vê Jesus Cristo e fala: está justificado. E praticar a justiça agora, dentro do Novo Testamento, é viver essa vida em Cristo. É viver essa vida no Senhor Jesus. É permitir que a nossa vida se amolde à vida de Cristo. Paulo vai nos escrever: olha, meus irmãos, vocês não devem se conformar com este mundo, com o presente século, mas antes, vocês devem conservar o seu corpo em santidade, que é o vosso culto racional, e também a sua mente. E aqui vem a pergunta:
nós vamos começar a chegar naquela pergunta: qual o propósito da nossa vida? A nossa vida como cristãos é agradar a Deus, a partir que a nossa vida vai sendo amoldada no formato de Jesus Cristo. A intenção que Deus tem para mim e para você é que nós tenhamos a forma do seu Filho. O seu Filho foi modelo. E Ele quer que nós nos tornemos como o seu Filho. É a justiça de Deus. Que ames a misericórdia. E aqui nós entramos uma questão da vida cristã que é mais difícil. A misericórdia. O que é misericórdia? Vamos voltar para a Bíblia, para a gente entender o que é misericórdia. Nós merecíamos a salvação? Merecíamos? O que nós merecíamos? O inferno. E Deus nos deu o inferno? Ele nos deu a vida em Cristo. Isso se chama graça. Ele deu aquilo que a gente não merecia. E aquilo que a gente merecia, Ele não nos deu. Isso se chama misericórdia. E você sabe por que a prática da misericórdia é tão difícil na vida cristã? Porque muitas vezes nós estamos ainda naquele primeiro estágio da vida cristã, sabe? Quando eu nasci dentro de uma igreja, o meu país se chama igreja, a minha pátria se chama igreja. Eu não conheço outra coisa, eu não conheço o mundo. Eu não sei o que é participar de coisas mundanas, que eu não conheço essas coisas. Sou inocente para essas coisas. Mas o Senhor uma vez falou para mim, muito claro: ei, você está fora dos meus propósitos. Você é um pecador. Quando eu entendi que eu era um pecador, eu me arrependi. E naquela noite eu fui à frente, no apelo, eu chorava feito uma criancinha. Porque eu entendi que eu merecia o inferno. Eu não era tão bonzinho assim. Eu não era tão legal assim. A Bíblia falava exatamente o que eu era: um pecador, destinado à morte. A primeira fase da vida cristã é exatamente essa. É a fase que você entende que você é um pecador e que Cristo é o teu Senhor e Salvador. Mas a segunda fase da vida cristã, a primeira fase você vê Cristo e você entende que aquela cruz era para você, mas quem está lá te substituiu. E a segunda fase é que é duro de entender, é que você também precisa morrer nessa mesma cruz. Morrer para a velha carne. Morrer para as coisas que fazem parte da carne. Eu não estou falando só de pecados sexuais, não. Estou falando da nossa maneira de ser. Egoísta. Cheio de ressentimentos. Cheio de traumas. Cheio de dói. Cheio de direito. E quando nós não estamos vivendo isso, é muito difícil a gente praticar misericórdia. Apesar que sempre pedimos em nossas orações: Senhor, perdoa meus pecados. Mas esquecemos que também temos que perdoar o pecado daqueles que nos ofendem. Uma vida misericordiosa vai entender que a sua vida está em Deus.
que o seu eu está crucificado. E possuído de ternas misericórdias, ele consegue, pelo poder do Espírito Santo que nele opera, agora também, como Deus é misericordioso com ele, ele também ser uma pessoa de misericórdia. Na igreja, é um local muito bom para dar problema, sabia? Não? É um lugar excelente para dar problema. Porque às vezes temos muitos crentes que ainda estão, no primeiro conceito da salvação. Ficam amargurados, ficam tristes, ressentidos, frustrados, abandonam, depois voltam de novo, depois vai embora, depois volta de novo. Quer que Deus tenha misericórdia, mas Ele mesmo não tem misericórdia de ninguém. E o que Deus pede de você, e faz parte do propósito da vida? Primeiro, que você pratique a justiça. Segundo, que você seja misericordioso. E aí vem o ápice, a cereja do bolo. A parte final do versículo 8 aí de Miqueias. Quem pode ler para mim? Com voz profética agora. Andes humildemente com o seu Deus. Você foi salvo. O Espírito Santo está fazendo e faz uma obra em você, que faz você um homem de misericórdias. E terceiro, para você não se perder na floresta por causa da árvore. Que você andes com o seu Deus. Mas esse andar com Deus é de qualquer jeito? Ou tem aí uma qualificação para o andar? Ande dando ordem para Deus? Ande em soberba? Ande de acordo com a sua vontade? Você ora a Deus, Senhor, se for da tua vontade, abençoa assim, 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 assado. Aí você pensa lá dentro do seu coração, mas se Deus demorar para responder essa oração, eu tenho um plano B. O plano B está aqui, escondidinho. Você pensa que Deus não sabe do seu plano B? Ele sabe, Ele sabe. Ele conhece o teu coração. O seu plano B, seu plano C, seu plano D, que infalivelmente todos morre na praia. Porque na verdade Deus te criou para o seu plano, não para o plano B. E a gente quer dar jeitinho na situação. Quer dar jeitinho na nossa vida com Deus. Quer dar jeitinho na nossa vida matrimonial. Quer dar jeitinho na nossa vida de relação pais e filhos. Quer dar jeitinho nos negócios. Mas a palavra de Deus diz assim, que andes humildemente com o seu Deus. E uma característica de andar humilde com Deus é um coração que é plenamente satisfeito na vontade de Deus. Ou seja, que obedece ao Senhor. E obedecer ao Senhor vai demandar abrir mão dos seus direitos. Abrir mão daquilo que você pensa que é certo. Abrir mão daquilo que você pensa que pode dar certo. Andar humildemente é todo dia quebrantado perante o Senhor, reconhecer que Ele é melhor para você. Reconhecer que a graça do Senhor, ela te basta. Estávamos uma vez em reunião de oração de jovens. O Edivaldo estava lá. Aquele moço lá foi jovem como eu.
A gente se reunia, lembra, Edivaldo? No terceiro andar para orar. Eu era adolescente, mas tinha muitos jovens. E em certa feita estávamos orando, buscando a face do Senhor, buscando a vontade do Senhor, tanto para a vida ministerial do grupo de jovens, para onde que o Senhor nos direcionaria, mas também para nossas vidas pessoais, estudar, namoro, casamento. E parece que Deus tinha uma palavra para cada um, e para mim nada. E eu falei, poxa Deus, para um, tu tens uma palavra, para outro tu tem uma palavra, para outro, e eu? Olha como Deus nos ouve, sem que a gente abra a boca. E Deus falou assim, e você? Eu vou te dizer uma coisa, a minha graça, ela te basta. Às vezes nós estamos querendo tanta coisa de Deus, e não estamos ouvindo que a graça dele nos basta. Às vezes nós estamos ouvindo na internet, ouvimos pregador A, pregador B, abre aspas, abre parênteses aqui. Nada contra você ouvir, desde que você ouça coisa boa. Mas como que procurando Deus? Na verdade está procurando Nemo. E não está achando. Eu quero mais poder, quero mais graça, quero mais direção, quero Deus falar comigo. E Deus já está falando com você. A minha graça te basta. Você acha que Moisés, não eu, aquele do Monte Sinai, você acha que ele era um homem de Deus, sim ou não? É um homem de Deus, sim. Você sabe qual foi a oração de Moisés para Deus? Certa feita, Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero ver a tua face. E a resposta de Deus, você se lembra? Beleza, Moisés, eu vou me revelar a você. Só que é o seguinte, você não vai poder ver toda a minha glória, porque se vai acontecer isso, já era, Zé fini, você não aguenta. E você sabe como é que Deus se apresentou para Moisés? Ali, ele escondidinho atrás da penha. Deus falou, você se esconda ali atrás da penha, ali do penhasco e tal. Quando eu passar, você vai ver a mim de costas. O que será que Moisés viu? Tem crente que está atrás do poder de Deus. Quer ver Deus? Milagre de Deus. Manifestação de Deus. Glória de Deus. Sabe o que Moisés viu? Que Deus falou para ele, Moisés, eu vou passar. Deus não falou, você vai ver toda a minha glória. Falou? Você vai ver todo o meu poder. Falou? O que ele falou? Você vai ver a minha bondade. Uau! Você vai ver a minha bondade. E a bondade do Velho Testamento é muito parecida com a graça do Novo Testamento. O que você precisa ver de Deus, na caminhada com Deus, não é se Deus tem poder ou não, para tocar a sua vida adiante. Talvez você não precise de mais um milagre. Talvez você não precise de mais uma demonstração maravilhosa acerca de Deus, mas que você precisa entender que a graça de Deus, ela te basta, e ela te sustenta, e ela te leva para Canaã. Ela te leva até os céus. Porque mais importante do que você procurar o poder de Deus, é você ter o próprio Deus. E aqui está o propósito da nossa vida.
eu e Deus, você e Deus, todo dia, toda hora, todo instante, de pé, deitado, trabalhando, descansando, em família, no recreio, no lazer. Deus, Deus, Deus contigo, caminhando todos os dias, e a graça dele te enchendo, te confortando. E pode ser que essa graça, você vai pensar, mas essa graça parece que é insuficiente, porque ainda tenho necessidade, ainda tenho dores, ainda tenho fraqueza. Mas é essa graça que quando você anda com Deus, a sua necessidade já não é mais sua necessidade. Porque quando você anda com Deus, a necessidade agora é de Deus. A tua fraqueza não é mais a tua fraqueza, mas é a fraqueza de Deus. Ele pega essa fraqueza e transforma em fortaleza. Ele pega essa sua necessidade e transforma no meio de glorificar o nome dEle. Que andes humildemente com o teu Deus. Ver a Deus é o grande propósito da vida humana. E para fecharmos, estava Jesus reunido com seus discípulos. Eu não vou cair daqui não, viu gente? Não fica preocupado. Jesus estava começando um longo discurso, já de despedida. Dali algumas horas ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes e depois das mãos de Roma, seria morto. E o Senhor começou um longo discurso. E ele fala algo tremendo. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Então um deles falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e aí creremos quem Tu és. E Jesus respondeu para Filipe: Filipe, seu cabeção, você não entendeu ainda? Que quem me vê a mim, vê o Pai. Você vai andar com Deus à medida que a sua vida se conformar à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus praticou a justiça? Sim, Ele praticou a justiça. Ele praticou misericórdia? Sim, praticou misericórdia. Ele andou humildemente para com Deus? Sim, Ele andou humildemente para com Deus. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. E Ele disse que para que nós tivéssemos não uma vida qualquer, mas vida abundante. Vida plena. E não há outra forma de ter vida plena, se nós não deixarmos que o Espírito Santo nos amolde a Jesus. Antigamente, usava-se um anel, ou um sinete, para, com cera derretida, marcar a grafia do autor daquele documento. E aquilo tinha validade. Validade. Deus Pai determinou que todas as coisas, lá em Hebreus está escrito, para que todas as coisas fluíssem para Jesus. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus veio e se tornou carne ou sangue. Ele é o sinete de Deus, e sobre quem Ele fazer força,
vai ganhar o mesmo molde do sinete de Deus, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Qual o propósito da vida? Qual o propósito da vida? Às vezes nós pensamos que o propósito de ser cristão é trabalhar para Cristo. Temos uma agenda lotada de tarefas na igreja. E aí se frustram com as lideranças, se frustram com o pastor, se frustram com o colega de ministério, se sentem ressentidos, magoados, tristes e até sem energia. Fala sério, você está com o mesmo pique do que você estava em janeiro? Não está. Você está cansado. Eu estou cansado. Estou pedindo, pelo amor de Deus, termina logo 2023, que eu quero um ano novo, uma folha nova. Depois de umas boas férias, respirar e começar tudo de novo. Deus sabe que eu e você nos cansamos. Ele sabe como vai a sua vida e o seu coração. Ele te conhece. Mas Ele está falando nessa noite, anda comigo, humildemente. À medida que você andar comigo humildemente, eu vou me jogar para dentro de você e vou te encher até transbordar. Ele é teu renovo, Ele é tua força, Ele é tua alegria, Ele é teu propósito, Ele é teu Senhor. Andes humildemente com o teu Deus. Feche seus olhos, por favor. Curve sua cabeça. Eu vou falar para que você tenha um tempo a sós com Deus. 2, 3 minutos que você e Deus converse agora. O que Deus pede de ti? O que Deus pede de ti? Senhor Deus, juntamente com todo o teu povo, nós oramos a Ti, Senhor, nessa hora. Tua pergunta ecoa nos nossos corações. Entendemos pela Tua palavra que fomos feitos para o louvor da Tua glória. E aquilo que Tu pedes de nós, Senhor, não demanda
coisas absurdas, sacrifícios absurdos, mas unicamente, Senhor, que resumidamente, o que Tu pedes de nós, é que nós andemos contigo em humildade de coração. Perdoa-nos, ó Deus, quando, por motivos vários, queremos tomar as rédeas da nossa vida, com os nossos conceitos e preconceitos, queremos tangenciá-la, segundo nossas verdades, segundo nossa justiça. Perdoa-nos, Senhor. Espírito Santo, nos capacite nessa dependência do Senhor. Nos capacite, Espírito Santo, a nos amoldarmos ao Filho de Deus, para que, assim como Ele foi, sejamos nós também. É certo, Senhor, que a Tua palavra nos promete que assim como o Senhor, ressurreto dentre os mortos, agora num corpo glorioso, assim como Ele é, também seremos nós, se permanecermos nele. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer no Senhor, a corrigir a caminhada. Tu não queres de nós uma religiosidade vazia, mas Tu queres de nós a vida, a intimidade, o relacionamento íntimo contigo. No estudo da palavra, na oração, na participação do corpo de Cristo, a igreja, nessa caminhada, Senhor, que Tu nos promete, que mesmo que seja um caminho estreito, Senhor, Tu nos promete a glória celestial. Ajuda-nos, Senhor, a sermos não nós mesmos, mas Cristo que está em nós, viva. Como diz a Tua palavra, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Somos nova criatura em Cristo. E as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Ajuda-nos, Senhor, a andar nessa novidade de vida todos os dias. Mesmo em face das mais duras circunstâncias. Porque fiel aquele que nos chama, o Senhor, que também fará e cumprirá o seu propósito sobre nós. Nós fomos feitos para Te adorar. Queremos Te adorar. Espírito de Deus, faz isso em nós, que sejamos como Jesus Cristo foi. Assim seja, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Amém e amém.